Meu nome é Onan Rudá, eu sou ativista do movimento social LGBT. Vou trazer aqui semanalmente conteúdos bacanas para vocês, sobretudo relacionado com a questão da diversidade sexual, da comunidade LGBT, dos direitos humanos, entre outras coisas que eu pretendo falar com vocês aqui. Mas a primeira coisa que eu quero trazer para vocês são os conceitos básicos de como é que a gente pode tratar e dialogar com essa comunidade no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque é importante que a gente perceba que qualquer expressãozinha fora do lugar pode ferir a humanidade de alguém. Eu tenho certeza que quem é de boa fé, que quem tem um bom coração, não quer fazer isso com ninguém, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é separar o que é órgão biológico, que é o que você nasce, de sexualidade, que é o que você sente de prazer, de afeto, e gênero, que é o que você é no seu dia a dia, a sua expressão. Primeiro, vamos lá. A sexualidade é aquilo que você sente, né? O seu afeto pelo conjunto das pessoas. Então, ela tem algumas variáveis ali que você pode observar. Por exemplo, a pessoa ela pode ser hétero, ela pode ser gay, bissexual, pansexual e tem outras variações aí que a gente vai ver daqui a pouquinho. Quando a gente fala de sexo biológico, elas podem nascer com um ou com outro sexo biológico ou até mesmo com os dois. Além disso, é importante que a gente leve em consideração que, para além do sexo biológico, existe o sistema reprodutivo, que nem sempre corresponde ao sexo biológico que a pessoa nasce, e a ordem cromossômica também. Esses são fatores interessantes que a gente vai poder ver quando a gente falar sobre intersexualidade, que é um outro ponto muito bacana. E por fim, o gênero, que é a sua expressão social, masculina ou feminina. E esse ponto aqui é importante também para que a gente desnude uma ideia de que gênero é uma ideologia, que é uma coisa que a gente ouve falar por aí. Na realidade, eles estão querendo dizer o seguinte, que essas várias leituras sobre o que é determinado gênero é uma ideologia, ela serve para poder doutrinar as pessoas. Quando, na realidade, o conceito de gênero diz muito sobre as vivências dos mais variados corpos, porque se você disser que uma mulher ela é mulher pura e simplesmente porque ela tem uma vagina, você está deixando de levar em consideração que ela pode ser uma mulher branca, ela pode ser uma mulher negra, ela pode ser uma mulher trans, e que cada corpo desse aqui tem uma vivência social diferente. Então, gênero diz respeito a essa construção, a essa percepção. Então, vamos avançar. O sexo biológico pode ser a vagina ou o pênis, enfim. E pode ser esse conjunto de variações que eu já falei, sobre o sistema reprodutivo, sobre a ordem cromossômica. E isso aqui é fundamental para a gente perceber o seguinte, que existem pessoas que por vezes precisam ter o seu tempo para poder entender como é que ela vai se sentir no mundo. Por muitas vezes, pessoas são submetidas a procedimentos cirúrgicos que acabam fazendo um processo de redesignação que, quando essa pessoa cresce e ela vai vivenciar o seu cotidiano, não necessariamente aquilo que foi decidido por ela é o que ela quer, né? Esse ponto é importantíssimo para a gente entender melhor o que é a intersexualidade. Então vamos falar sobre sexualidade, sobre afetividade. Quando eu falo sobre afetividade, sobre orientação sexual, sobre sexualidade, eu estou dizendo que alguém pode ser assexuada, porque essa pessoa ela pode simplesmente não ter interesse afetivo e sexual por nenhum dos gêneros. Eu estou dizendo que essa pessoa ela pode ser bissexual, porque ela pode se relacionar afetiva e sexualmente com pessoas de ambos os gêneros, inclusive de quem não tem nenhum tipo de gênero. Isso é importante também que se diga, tem gente que não se enquadra em nenhum tipo de gênero, ou que tem variação de gênero no seu cotidiano a partir da sua vivência. Mas a pessoa bissexual, ela se relaciona com ambos os gêneros. E aqui é uma coisa que é importante a gente entender. Não é que ela se relaciona cotidianamente, não, tá? É que ela pode ter interesse por qualquer um dos gêneros. E aí, as pessoas pensam assim, mas se uma pessoa bissexual se relacionar com um homem, ao longo da relação não vai ter interesse por mulher? Eu acho que não, eu acho que ela tá ali bem vivida com aquele relacionamento, tá tudo certo. Não significa que a pessoa bissexual, quando esteja numa relação, ela vai ao longo daquela relação ter interesse pela pessoa do outro gênero ou do mesmo gênero, só porque ela é bissexual. Quando uma pessoa bissexual tá numa relação monogâmica, ela tende a ficar com aquela pessoa que ela tá ali, que ela tem afeto. E não significa que porque ela é bissexual, e acho que esse que é o ponto, porque é bissexual tem obrigatoriamente que sentir desejo ou atração por qualquer outra pessoa em qualquer momento da vida. Não é assim que funciona, é só que ela tem dupla possibilidade, um universo de possibilidades dentro desse enquadramento aí da sua bissexualidade. O gay, que é uma coisa que as pessoas socialmente conhecem mais, que é um homem que se relaciona afetiva e sexualmente com outros homens, ou a gente pode falar de homossexuais também. O heterossexual, que é o que tem interesse por pessoas de gênero oposto, e aí não importa se essa pessoa é trans ou se essa pessoa ela é cis, entendeu? Porque são coisas distintas. Então, se gosta do gênero oposto ao qual você se identifica, você é heterossexual, ponto. O pansexual, que é o que menos tem restrição do ponto de vista de interesse afetivo, essas questões de gênero e de sexualidade para ele são secundárias, geralmente o que importa são outros elementos do indivíduo, da pessoa. E as lésbicas, que são as mulheres que têm relação afetiva e sexual com mulheres também, né? Tá.
Então vamos entrar aqui na questão do gênero muito rapidamente para a gente entender. Gênero é como a gente se sente no dia a dia. Então, se o meu gênero corresponde ao meu sexo biológico, eu me entendo nessa correspondência, a gente vai chamar de cisgênero, que a maioria das pessoas da população, da sociedade e tal, são cisgêneros. Elas se entendem no mundo conforme o sexo biológico que elas nasceram. Entretanto, porém, todavia, não é todo mundo que é assim. Inclusive, a gente tem pessoas que têm identificação nenhuma com nenhum tipo de gênero. A gente tem pessoas que são gênero fluido, né, que a gente vai chamar de pessoas queer, que variam aí, transitam entre os gêneros. A gente tem esse binarismo aí também, masculino e feminino. Importante, gente, não confundir pessoas trans com drag. Drag é uma expressão artística, certo? E aí você tem um drag queen, que é o homem que se veste de mulher, e aí esse homem, ele pode ser cisgênero, ele pode ser heterossexual, ele pode ser trans, não importa. Se ele é um homem, se entende como um homem, se veste de mulher artisticamente, é um drag queen, não é uma pessoa trans, é outra coisa. Mas a gente também tem as drag queen, que são as mulheres que se vestem de homem também, para fazer performance, e é bem legal os shows de drag queen e drag king, quem nunca viu, aconselho que veja. Então essas pessoas drag queens, elas vão entrar nesse conceito de transformista, né, que é alguém que se veste artisticamente. Transgênero são as pessoas que transgridem o gênero, por exemplo, as pessoas trans que eu falei pra vocês aqui, travestis e tal. Importante, gente, ó, não tem diferença entre trans e travestis. O termo travestis acabou se tornando um termo que politicamente algumas pessoas usam para demarcar também uma ideia ali, né, porque durante o processo de marginalização das pessoas trans, esse termo foi usado de forma assim pejorativa para poder identificar essas pessoas, e hoje elas carregam consigo esses nomes muitas vezes só para poder demarcarem politicamente uma opinião. Então, só pra gente recapitular assim muito rapidamente, ó. Identidade de gênero, a gente usa no mapinha conceitual a cabeça, que é como eu me sinto no mundo, independente do meu sexo biológico. Ele não corresponde, é como eu me sinto no mundo, como eu me relaciono, como eu me percebo. Aí a gente usa o coraçãozinho para poder falar sobre a orientação, que é o afeto, a sexualidade, de quem a gente gosta, de quem a gente ama, entendeu? Isso aqui vai dizer se é do mesmo gênero que eu, então eu sou homossexual. Se é de um gênero oposto, eu sou heterossexual, certo? Ou se eu não gosto de ninguém, eu sou assexuado, se eu gosto de tudo, eu sou pansexual. E o sexo biológico, que é o sexo biológico, só isso a gente usa para poder fazer sexo, e é isso. E aí não importa com quem que a gente faça sexo, desde que a gente se sinta bem e tenha prazer. Espero que a ideia e o conceito fique produtivo, e em breve a gente está por aqui de novo trazendo mais vídeos, mais conteúdos sobre a comunidade LGBT. Valeu, beijos!